E a decisão, outra do governo americano, que nós falamos aqui amplamente ontem no Bandeirantes Acontece, ao longo da programação da Rádio Bandeirantes, a suspensão da emissão de vistos para imigrantes vindos de 75 países. Pois é, o Rafael Procópio, de Brasília, vai trazer tudo isso de forma atualizada. Fala, Procópio. Oi, pessoal, boa tarde para vocês, para todo mundo que está com a gente aqui na Rádio Bandeirantes. Notícia que mexeu bastante aqui com diversos setores da sociedade brasileira, só que envolvem os Estados Unidos, porque o país governado por Donald Trump decidiu aí por tempo indeterminado congelar a emissão de vistos para imigrantes vindos de 75 nações. E por que isso mexe com algumas pessoas do nosso país? Porque o Brasil é um desses países da lista, junto com Rússia e China. São 75 nações aí. A sanção começa, na verdade, na prática, no dia 21 deste mês, ou seja, semana que vem. O comunicado oficial do governo norte-americano foi feito pela internet e foi dito por lá que os países sancionados têm migrantes que recebem do governo Trump benefícios sociais com taxas inaceitáveis. Isso foi o que disse o governo de Donald Trump. E o serviço de emissões de novos vistos seguirá interrompido até que os Estados Unidos garanta que imigrantes não vão extrair riquezas do povo americano. Só para deixar bem claro que essas são palavras do próprio governo de Donald Trump faladas, ditas pela internet. Bom, a suspensão da emissão de vistos não vai atingir outras categorias. É só uma questão para quem está indo imigrar, de fato, está indo morar nos Estados Unidos. As pessoas que não estão com esse intuito, não estão buscando vistos, que são do Brasil, é claro, e não estão buscando esse tipo de visto, mas estão procurando coisas relacionadas ao turismo, ou então a viagem de negócios, não precisam se preocupar neste momento, porque não há sanção prevista para vistos desta natureza, apenas para imigrantes. A gente segue de olho aqui nessas movimentações, mais uma decisão surpreendente em cima da hora do governo Donald Trump, que acaba deixando todo mundo de orelha em pé aqui no nosso país e em outros lugares do mundo, assim como foi a questão do tarifato e dessas novas tarifas contra quem faz comércio com o Irã. Mais uma manifestação do governo trumpista que ninguém estava esperando e pegou muita gente de surpresa aqui no nosso país, e por conta disso a gente segue de olho não só aqui no Palácio do Planalto, como também lá em Washington. Valeu, Procópio. Isso começou a se espalhar, né, em grupos de WhatsApp, como também a gente já está acostumado, e muita gente falando algo como, tá aí, quero ver você ir para a Copa do Mundo agora, fala bem do Trump. Calma, menos, né? Não que ele não possa tomar decisões das mais estapafúrdias, mas não tinha relação com o turismo, né? E teve até um grupo que eu mandei uma mensagem para explicar isso, né? Ela falou, pô, eu podia ter lido a notícia inteira. Exatamente, é importante ler a notícia inteira antes de já arrancar os cabelos por causa do destaque, né, da manchete da notícia. Falando ainda do presidente dos Estados Unidos, ele afirmou que não tem planos de demitir o presidente do Banco Central americano, apesar de uma investigação criminal do Departamento de Justiça. Donald Trump disse, no entanto, que ainda é cedo demais para afirmar qual será a sua decisão final. Dirigentes de alguns dos principais bancos centrais do mundo divulgaram nesta semana uma nota conjunta em apoio ao Jerome Powell. E, aliás, desde o início todo mundo achava que Donald Trump queria ver o presidente do Banco Central americano pelas costas. Mas aí uma contemporizada nessa semana depois dessa divulgação de uma carta em apoio com assinatura de presidentes de bancos centrais do mundo inteiro. O Márcio Campos está com a gente e vai contar em detalhes essa situação de forma atualizada. Fala, Márcio. É em um prédio imponente em Washington que são tomadas decisões sobre política monetária que tem impacto no mundo todo. Afinal, os Estados Unidos são a maior economia do planeta. A sede do Fed, Banco Central Americano, uma construção quase centenária, nunca tinha passado por uma reforma. O projeto original de 1 bilhão e 900 milhões de dólares acabou inflacionado pela pandemia, pela falta de mão de obra e por obstáculos inesperados. A empreitada saltou para 2 bilhões e meio de dólares. O aumento no custo virou munição para Donald Trump, que já criticava o presidente do Fed, Jerome Powell, pela manutenção dos juros altos da economia. Powell teve que prestar esclarecimentos no Congresso e se tornou alvo de uma investigação do Departamento de Justiça. Ele atribuiu a abertura do inquérito à pressão política do governo para forçar uma queda dos juros.
O controle da taxa básica de juros é a principal medida tomada pelos bancos centrais de todo o mundo para administrar a inflação e manter a estabilidade financeira. Muitas vezes são decisões impopulares. Por isso, mesmo sendo uma instituição pública e seu presidente indicado pelo dirigente do país, a independência de um banco central é importante para garantir a política monetária, como explica Armínio Fraga, economista e ex-presidente do Banco Central do Brasil. Envolvem também vamos dizer, a solidez de uma instituição que é tipicamente uma instituição que atua voltando as suas atenções para o bem-estar a médio e longo prazo das pessoas. Para mim é muito claro que isso não é bom, eu acho que assusta, é só isso. E aqui no Brasil também, qualquer movimento nessa direção de fragilizar o Banco Central é algo prejudicial, com certeza, para a economia real, para a vida das pessoas. Diante da pressão contra Jerome Powell, presidentes de vários bancos centrais manifestaram apoio a ele, incluindo Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central brasileiro. Eles ressaltaram que pressões políticas podem desestabilizar economias e aumentar a inflação global. O mandato de Powell termina em maio. Mesmo que seja contida agora, essa crise pode influenciar sua sucessão e o futuro da política de juros nos Estados Unidos. Quem é que vai querer se apresentar para ir pilotar um Banco Central ou fazer parte da diretoria de um Banco Central que vai estar exposto aos humores, vamos dizer, do poder? A incerteza que isso traz, que é paralisante. A incerteza é um fenômeno que desestimula o investimento, desestimula a poupança e atrapalha, portanto, o crescimento e o desenvolvimento dos países.